Seja bem-vindo ao último filme da trilogia Pátria Educadora, A Guerra contra a Inteligência. Caso não tenha assistido aos episódios anteriores, o link está na descrição desse vídeo. Esperamos que você tenha aprendido bastante com o conteúdo que apresentamos até aqui. Toda essa base será muito importante agora. E lembrando, esse e os outros 2 episódios dessa trilogia estão disponíveis na versão completa com mais de 40 minutos de conteúdo adicional. Para saber como assistir a versão completa, assista essa introdução até o final. Você está prestes a assistir uma denúncia contundente à educação brasileira. Nesse filme, vamos mostrar como funciona o sistema educacional brasileiro, por que estamos nos últimos lugares dos rankings internacionais, como o dinheiro é gasto, quem são os responsáveis, como alfabetizam os nossos filhos, o que acontece nas universidades brasileiras e o que está prestes a acontecer com a nossa educação se não fizermos nada. Trabalhamos durante 1 ano, dia e noite, para produzir esse documentário. Dedicamos as nossas vidas para levar ideias, valores e sentimentos aos brasileiros. E se a gente conseguiu sobreviver até aqui, é porque existem pessoas como você que não esperam o governo resolver todos os nossos problemas. A Brasil Paralelo é 100% financiada por seus membros assinantes. Até aqui, cada membro foi responsável pelo despertar de 1000 pessoas que assistiram gratuitamente os nossos filmes. Fizemos isso com uma estrutura enxuta e uma missão gigante. Somos uma empresa formada por uma equipe de 20 pessoas que dedicam suas vidas para que todos possam assistir às nossas séries e documentários de graça. Alguns de nós saíram da sua cidade natal para enfrentar essa missão. Outros abandonaram as suas antigas carreiras. E tudo isso para produzir os documentários que já despertaram mais de 10 milhões de brasileiros. Sem dúvida, a trilogia Pátria Educadora é um marco na nossa história. Agora, se conseguiremos produzir novas séries ou não, depende apenas da sua decisão. Toda vez que lançamos um novo filme gratuito, confiamos que milhares de pessoas irão entender a importância de assinar a Brasil Paralelo. Se isso não acontece, não temos como fazer o próximo filme. Nós decidimos abrir o jogo com você. Nós temos uma meta muito importante para ser batida. Nós precisamos de 20 mil novos assinantes ativos para financiar as próximas produções desse ano que abordarão temas urgentes para o Brasil. Nesse exato momento, você está vendo o que está acontecendo na mídia. Temos muitos assuntos que precisamos tratar de forma urgente. Mas é você quem decide se teremos ou não o próximo filme. Não quebra essa corrente. Torne-se membro patriota da Brasil Paralelo com apenas R$10 por mês. Sua assinatura não é uma doação. Ela também concede acesso à versão completa da trilogia Pátria Educadora, com 40 minutos adicionais de duração, que acompanha um guia de estudos completo com as principais teses do documentário, um mapa mental e a lista bibliográfica. Fornece acesso ao nosso grupo de membros no Facebook e no Telegram e também permite que você participe de encontros presenciais espalhados por todo o Brasil. Além disso, todo mês você receberá um conteúdo inédito na sua conta. Eu garanto, você nunca pôde fazer tanto com R$10. E se chegamos nesse preço, é para que ninguém fique de fora. Caso não goste do conteúdo que você assinou ou mude de ideia por qualquer motivo que seja, tem 7 dias para solicitar o seu reembolso, sem precisar de nenhuma justificativa. É a sua decisão que vai permitir que a gente exista e continue trabalhando pelo futuro da cultura brasileira. Precisamos provar que é possível. Antes de começar o filme, pause agora o vídeo, clique aqui embaixo no link da descrição, conheça todos os planos da Brasil Paralelo e torne-se membro com apenas R$10. Muito obrigado por sua atenção e por honrar a nossa confiança. O nosso futuro está em suas mãos. Fique agora com o último episódio da trilogia Pátria Educadora e até breve. Na educação antiga, as inquietações morais levaram ao desenvolvimento do uso da razão pelos filósofos gregos. Era uma educação escassa, restrita à elite, que buscava tutores para formar a personalidade de seus pupilos através do ensino das virtudes e da busca pela verdade. A partir da revelação em Abraão, a noção de transcendência se integra ao conhecimento coletivo dos povos. A devoção a Deus tornou-se fator preponderante na dedicação à vida intelectual. Aos poucos, formaram-se as universidades, onde os alunos buscavam os melhores mestres da Europa para aprender sobre filosofia, teologia, direito e medicina. É formada a Comunidade Internacional de Acadêmicos. Nesta época ocorre a união entre a filosofia grega e a tradição religiosa, resultando na concepção das artes liberais. O ensino técnico ficava a cargo das guildas,
onde ensinavam os trabalhadores a exercer a sua profissão. Foi esse ensino que chegou no Brasil no século XVI. Logo depois do descobrimento, fundaram o Pátio do Colégio, a primeira escola do Brasil. Só após a Reforma Protestante que o sistema de ensino fortaleceu-se, foi rompendo com a transmissão de ideias da Igreja Católica e também começou a ser usado pelos estados como meio de propagação de ideias. É nesse período que surge a educação compulsória, onde leis obrigavam crianças a frequentar instituições de ensino criadas pelo governo, com pena de aprisionamento caso fossem descumpridas. A Revolução Científica transforma o significado das palavras educação e conhecimento. A descoberta de padrões matemáticos e de métodos científicos entusiasma muitos pensadores a desenvolver uma nova concepção de direitos humanos. O Iluminismo francês acaba por proibir escolas religiosas e a tradição passa a ser condenada como uma coisa ruim, vista como inimiga da vontade popular e do bem comum. No Brasil, o Iluminismo teve sua expressão através do ditador português Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas, fechando as escolas e mosteiros espalhadas pelo Brasil no fim do século XVIII. Orientado por José Bonifácio Leopoldina Habsburgo sobre os perigos do Iluminismo francês, Dom Pedro declara a independência do Brasil. A Revolução Industrial chama os trabalhadores para as fábricas modernas, fazendo surgir duas novas grandes demandas: a mão de obra qualificada e um lugar para deixar as crianças durante o expediente. A educação obrigatória torna-se massificada para atender um número cada vez maior de pessoas e transformá-las em trabalhadores. Educação transformava-se em ensino. A busca pela verdade saía de cena e dava espaço para beneficiar a produção econômica. Observando essas mudanças, educadores desenvolvem a pedagogia nova, pautada pela filosofia pragmática, que defendia não ser capaz de conhecer a verdade e, portanto, devia adequar a verdade aos seus objetivos. O professor passou a ser visto como um incentivador, responsável por aplicar métodos para desenvolver um cidadão apto para a vivência democrática e para o trabalho assalariado. O pragmatismo foi importado para o Brasil por Anísio Teixeira e os adeptos da Escola Nova, que disputavam com as correntes católicas e comunistas o controle da educação brasileira. A partir dos conceitos propagados pela filosofia de Hegel, cada vez mais surgem novas teorias sobre o papel do Estado e das relações sociais. No século XX, essas ideologias revolucionárias irão disputar o mapa do planeta Terra, enxergando o sistema educacional como mais uma ferramenta de combate político. Na Revolução Cultural Chinesa, a escola ganhou protagonismo no combate ideológico. A pedagogia crítica visava formar os alunos como agentes transformadores da sociedade. O professor seria o libertador, que removeria o hospedeiro burguês das crianças. Essa visão se amplificou para o mundo inteiro através dos protestos na França, iniciados nos eventos de maio de 68. Paulo Freire é o grande nome a disseminar o vínculo da Revolução Cultural com a pedagogia no Brasil, estabelecendo esses fundamentos na sua maior obra, A Pedagogia do Oprimido. O que vemos hoje no Brasil é a fusão entre a educação crítica revolucionária e o ensino pragmático para o trabalho. A primeira educa o homem como agente transformador da sociedade, e a segunda, formando trabalhadores para o mercado. Na busca por uma vida escolar onde docentes almejam uma consciência revolucionária e alunos só querem conseguir um emprego, a educação brasileira foi condenada aos últimos lugares do mundo.
todo o início de ano, milhares de jovens estão começando o seu primeiro dia de aula. Só em 2018, foram registradas quase 50 milhões de matrículas em mais de 180 mil escolas brasileiras. Pense por um minuto. Todos que estão atravessando a escola, com a sua vida toda pela frente, um dia sairão de lá para serem atores do nosso mundo, criando, trabalhando, construindo, liderando empresas e até governos. É na escola que os jovens conhecerão seus amigos, compartilharão o seu caráter, o mundo e a vida, através de histórias, descobertas e professores. Entregamos para a escola grande parte da vida dos nossos filhos, para que quando não estivermos mais aqui, eles estejam preparados para nos substituir e nos superar. O problema é que no país que tem uma das piores educações do mundo, o que podia ser motivo de alegria e esperança, virou desconfiança e tristeza. Olha, a educação brasileira é absolutamente um desastre na média. Na média é um desastre. Existem exceções, mas os números falam por si. Né? Contra evidências, não tem argumentos. Não é que a gente está muito pior do que a Europa, a América do Norte, Canadá. Estamos piores do que Coreia, Japão. A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. É isso que o Brasil é. E nem aluno de escola de elite. Você pega classe social por classe social, o PISA deixa isso claríssimo. Classe social por classe social, o aluno brasileiro sempre perde de lavada, né? Que raio de sistema educacional que a gente montou? Não é possível entender os nossos índices negativos e o resultado das nossas pedagogias sem o complexo sistema composto por instituições, leis e cargos que controlam a educação brasileira. É na Constituição Federal do Brasil que tudo começa. No capítulo 2, está estabelecido o direito à educação, citado mais de 59 vezes durante a Constituição. Com altas taxas de analfabetismo e uma população jovem, o governo brasileiro decidiu criar um complemento aos direitos impostos pela Constituição. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida por LDB. Foi só em 1996, com Paulo Freire ainda em vida, que seus discípulos e companheiros políticos aprovaram a versão da LDB que hoje vigora no país, regulando desde as creches até a pós-graduação. Tanto no setor público quanto privado. Toda a educação brasileira é regulamentada direta ou indiretamente pelo Ministério da Educação. Fundado em 1930 por Getúlio Vargas, o MEC passou a ter um orçamento anual de mais de 100 bilhões de reais, coordenando objetivos educacionais e sendo o principal ponto de referência da educação nacional. O MEC é um colosso. Dos 600 mil funcionários do governo federal, 300 mil estão no MEC. Os controles, contratos, cada enxadada que você dá, você acha um cadáver aqui. A gestão da educação infantil, fundamental e média que acontecem nas escolas é feita pelas secretarias e conselhos. Essas secretarias e conselhos atuam em nível estadual e municipal. Nenhuma escola existe sem essa autorização, e as que existem são obrigadas a seguir as suas regras. Elas orientam e coordenam o sistema educacional através de pedagogias, tecnologias, questões técnicas e financeiras. Na segunda metade do século XX, o Brasil deu passos expressivos na universalização das matrículas. Mais de 99% das pessoas em idade escolar
estão matriculadas nas escolas. Acontece que o problema da qualidade desse ensino nunca foi resolvido, nem enfrentado. Até 2019, o Brasil sequer topava participar do principal teste internacional para medir o analfabetismo funcional, o PIRLS. Com 3 meses de governo do PT, eu fui a um seminário em Brasília, patrocinado pelo MEC, que se chamava Avaliar para Quê? Um monte de gente, a claque toda pronta lá para corroborar uma mesa que botava em questão de maneira clara todo o processo de avaliação brasileiro. Se você falar, olha, é para alfabetizar o menino aos 6 anos, lendo 60 palavras por minuto, tem muito pouco espaço. É um tipo exato que todo mundo sabe o que tem que fazer. O professor tem que trabalhar mais, ninguém pode faltar, porque cada minuto conta, né, no aprendizado. Então você reduz a margem de manobra para os grupos que se apoderaram para a educação brutalmente, só que o custo, o capital político você tem que queimar, torrar, incinerar para fazer isso, é brutal, ninguém quer pagar esse custo. E é isso que explica o lado político de nós não termos feito esse investimento antes. Nós estamos já em 2020 e a metade dessa população que está na escola desde os 4 anos, chega aos 8, ainda não sabe ler. Uma coisa simples. A performance educacional só é medida pelos testes internacionais quando o aluno já completou 15 anos e faz o teste do PISA. Quando chega a hora da prova, o resultado é claro. Quando eles criaram o PISA, era uma maneira de medir qual era o futuro da força de trabalho, né? Então, aos 15 anos, na maioria dos países da OCDE, terminava a educação obrigatória. Então, olha, vamos medir aqui, porque daí eu sei, ele pode fazer ensino médio ou não, né? Mas eu sei qual é o nível de preparo da mão de obra dos países da OCDE. Os alunos brasileiros, desde 2000, fazem o PISA e eles não evoluíram. A nota é daquelas de eletrocardiograma de morto, entendeu? A variação não é estatisticamente significativa. Quando discutimos o problema na sociedade, o argumento mais frequente é o da falta de investimento. Não sem motivo. O aluno do ensino fundamental recebe o equivalente a $3.800 por ano, 44% da média dos países da OCDE. O mesmo acontece no ensino médio. Gastamos 41% da média dos países desenvolvidos. Mas o problema não deveria ser a falta de recurso. O percentual do PIB brasileiro que sai dos cofres públicos para financiar a educação chega a ser de quase 6%, totalizando mais de 100 bilhões de reais. Esse número não está abaixo do padrão da OCDE, pelo contrário, é 30% maior que a média. A pergunta que fica é: por que gastamos tanto na educação brasileira e tão pouco chega no ensino de base? Da arrecadação aos alunos, o orçamento sofre fortes pedágios da administração pública. Os péssimos índices da educação brasileira não parecem ter assustado o Brasil nos últimos anos. A prioridade do orçamento brasileiro é outra frente da educação, as universidades. A educação superior ela recebeu muito mais investimento per capita já desde a ditadura. Havia uma percepção de que investir, educar a classe média para ter lideranças, para ter funcionários públicos de qualidade, que era importante. Tá? O Brasil nunca teve essa preocupação de educar a base. O ensino superior no Brasil, regulado pela LDB, é oferecido tanto pela iniciativa privada quanto pelo Estado. São 299 instituições públicas e 2.238 privadas. Ambas passam por uma grave crise. Infelizmente, somos um anão científico aos olhos do resto do mundo. O governo do PT priorizou o investimento no ensino superior. O orçamento foi triplicado, saindo de 17 para 51 bilhões. O número de mestrados e doutorados aumentou em mais de 300%, mas os resultados desse dinheiro e dessas pesquisas não vieram. Importante lembrar que tudo isso é decorrente de uma decisão que nós tomamos. Ou seja, eu não esqueço nunca de dizer para os meus ministros, quando se tratar de educação, eu não quero que vocês utilizem a palavra gasto. Educação é investimento. É por isso que nós triplicamos o orçamento de 33 bilhões para 104 bilhões. Junto com o Lula, triplicamos os investimentos em educação. Por isso, tem de gastar dinheiro com educação. Não há milagre.
Então, o que aparece nas propagandas da esquerda, que domina a grande mídia, assessorias de imprensa das universidades? É isso, que as nossas universidades estão entre as que mais produzem artigos no mundo. Isso é verdade. Só que eles vendem quantidade como se fosse qualidade. A USP está a 8ª melhor universidade do mundo. Isso é uma mentira. A USP ela não é a 8ª melhor, é a 8ª maior. Eu não tenho nada contra a USP, eu estudei na USP, fiz parte do meu doutorado na USP. Agora, a gente tem que falar a verdade. Se a gente quer curar uma doença, o doente ele tem que ser informado da sua doença. É o que acontece na universidade brasileira. Ela está doente, muito doente. De fato, em quantidade, USP está em 8º lugar. Mas se a gente pega a posição no ranking de 2018, a Universidade de São Paulo está em 780, tá? Então, se você pegar a lista das 1000 maiores universidades do mundo e for passando lá no mouse, é uma experiência que causa dor. Você não encontra em nenhuma universidade brasileira. Você chega na 710, você encontra a Universidade Federal de Santa Catarina no ranking de 2018. Em algumas áreas a gente está caindo ano a ano em relação ao primeiro lugar do mundo, né? Quer dizer, o Brasil investe muito e, apesar disso, o impacto cai. Se for uma lista de 70 países, por exemplo, a gente está em 58 em impacto, né? E muita gente me critica, fala, mas você está comparando com a Singapura. Singapura é uma potência, todo mundo sabe, a Suíça, ou a Dinamarca, né? E a América Latina? Em que lugar a gente está na América Latina? Em que posição você acha que vai estar o Brasil? De 12 países, antepenúltimo lugar. A gente só está na frente de Cuba e da Venezuela. Venezuela por razões óbvias, né, do desastre do país, né? E Cuba tem sido sempre o último lugar da América Latina. Então, não é porque a gente está comparando o Brasil com outros países desenvolvidos que nós estamos abaixo. Todo ano eu via assim, o anuário científico da Enciclopédia Britânica e via os prêmios internacionais. Nunca tinha um brasileiro. Tem a cara da Zâmbia, da Serra Leoa, da puta que eu pariu, você tá entendendo? Do Polo Norte, tá entendendo? Da Antártida, né? Da Pinguim da Antártida, premiado, prêmio de física. Não tinha um brasileiro, porra. É produção que não serve pra nada. Pra mostrar a mãe, ó eu. Cada trabalho universitário devia ser, ó, mãe, ó eu. É isso. Agora, se a gente olhar para dentro da área de humanas, as sub-áreas das humanas, então a gente pode ver o ranking, por exemplo, sociologia. 43 de 46 países, é lá embaixo, né? Dentre os países que publicaram pelo menos 100 trabalhos em sociologia, o Brasil tem 43 de 46. Em linguística, o Brasil está em 20º de 22 países. Em história, 37º de 42. Antropologia, 42 de 45. E aí o grande fracasso mesmo, que é educação, né? A área de pedagogia, que é 53 de 54, ou seja, penúltimo lugar do mundo. A crítica que fizeram, que é o seguinte, é porque nossa língua é o português. O português é uma língua que ninguém lê, então tá bom. Então vou comparar o Brasil com Portugal. E aí eu verifiquei que em quase todas as áreas, tá aqui, ó. Isso aqui é o rank score. Olha, Portugal tirou 7, rank score, vai de 0 a 10, nota 7. Brasil, 0,2. Linguagem. Portugal tirou 4, Brasil meio. Antropologia, 7, Portugal, Brasil 0,8. Direito, 7,6, 7,5, Brasil 0,2. Educação tirou Brasil 0, o último lugar do mundo. Isso dado de 2017. Quer dizer, nós somos o mesmo povo, Brasil Sim. E Portugal. A dificuldade de você traduzir um trabalho acadêmico brasileiro para o inglês é enorme. O que será que essa pessoa quis dizer aqui? É a maneira do educador brasileiro escrever, que tem um pouco, aí voltamos ao Paulo Freire, emular aquela pseudo-poesia, né? Quando você está escrevendo um texto que supostamente é para ser técnico. Analisando o impacto da produção brasileira, científica, verifiquei que
Países que investiam a mesma quantidade de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB tinham produção muito maior que a nossa. E recentemente eu atualizei esses dados, né, fazendo uma análise de mais de 60 países, e a gente chegou num grupo de países, né, como por exemplo a Irlanda, novamente, a Estônia, que investe em torno de 1,2%, 1,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento e tem impacto muito maior que o Brasil. Agora, o que é problemático quando a gente vê países que investem muito menos, por exemplo, o Chile investe 0,35% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E o impacto da pesquisa chilena é substancialmente maior que o nosso. As nossas universidades federais estão entre as mais caras do mundo, em dólares. Então, evidentemente, não é questão de recurso. Se a gente pegar o PIB do Brasil, né, e extrair quanto que é 1,3% do PIB investido em ciência, tecnologia e desenvolvimento, dá em torno de 100 bilhões de reais. Quando procuramos nas plataformas de pesquisa, fica fácil encontrar exemplos de trabalhos ideologicamente enviesados, pouco lidos e pouco citados. Muitos apresentam pautas que os brasileiros jamais imaginariam que foram financiadas pelo dinheiro público. Na Universidade Federal da Bahia, uma estudante apresentou uma tese questionando se sapatos têm sexo, referindo-se às metáforas de gênero de lésbicas de baixa renda. Na mesma universidade, outro estudante teve seu mestrado financiado para produzir uma pesquisa autoetnográfica, analisando a prática de sexo oral entre homens dentro do banheiro de uma estação de trem. O valor da bolsa foi de R$20 mil do dinheiro público. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos temas aprovados pelo mestrado foi Por onde andam os gogoboys de Juiz de Fora? A produção científica brasileira internacionalmente não existe. Ela simplesmente não é mencionada. Ninguém lê esta merda. E vai ler para quê? Para perder seu tempo? O prejuízo que as universidades dão ao Brasil são muito maior do que a corrupção, né? Você pega todos os roubos de dinheiro público, a universidade é pior. A linguagem academicista e romantizada esconde o vazio e a promiscuidade do financiamento estatal. Uma vasta quantidade de trabalhos acadêmicos vão desde categorias pornográficas até a relativização da pedofilia. Enquanto o sistema público privilegia produções acadêmicas que não contribuem com as demandas sociais, áreas de vital importância ficam em segundo plano. Uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de vagas destinadas para ciências sociais. Eu não estou nem falando da infinidade das ciências humanas, mas sim das ciências sociais. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu sou egresso, são 100 vagas para o curso noturno e 60 vagas para o curso diurno. São 160 vagas por ano. E aí tu vai perguntar, pô, Conrado, mas que bom que tem muitas vagas, eu fico muito feliz também. O problema é que é discrepante em relação a outros cursos, por exemplo, engenharias, tem 20 vagas, algumas delas. Engenharia de alimentos, engenharia de energia, né? A gente questiona tanto a importância da energia hoje, tem 21 vagas. Engenharia hídrica, o Brasil, o maior recurso natural é a água, 21 vagas. Odontologia, noturno lá, 21 vagas. Até curso de fonoaudiologia, 21 vagas. Biotecnologia, 20 e poucas vagas. Biomedicina, 20 e poucas vagas. E aí nas ciências sociais nós temos 160 vagas. Por que disso? Na minha visão, a parte mais triste disso é que entram 160 estudantes a cada ano e se formam muito pouco. Na proporção da formatura das ciências sociais, tem diversos cursos junto ali, relações internacionais, história, filosofia, ciências sociais. No ano passado se formaram 60. Não só das ciências sociais, de toda a gama das ciências humanas, só 60. Desse universo geral que a gente conta aí, com quase 500 estudantes que entram por ano, 10% consegue chegar no final, dentro de uma seriação. O que me choca nesse ponto também é saber o porquê disso, porque é dinheiro alocado. Quem são essas pessoas egressas que saem dali? O que eles fazem? Que ponto que eles trazem pra gente, pra nós enquanto nação, afinal de contas, a universidade pública é dinheiro público. Na minha visão, o que a gente tem ali é uma grande manutenção dos partidários da esquerda.
porque eles estão estudando, nunca se formam, recebem bolsas, o investimento é maciço nesse setor e estão formando professores que fazem a continuidade desse pensamento. Mas se você olhar hoje em dia, o que você precisa para você entrar numa faculdade superior, uma universidade, né? Em função do resultado na prova do Enem, né? Se você não tiver, digamos, 600 pontos, você não consegue entrar numa universidade pública, mas você consegue entrar na faculdade de pedagogia. Né? Então ela começou a recrutar um pessoal, né, que chega com um capital cultural muito limitado. O maior problema é que nós tivemos professores mal formados e estes professores eles não estão capacitados para nos levar a um novo salto intelectual, um novo salto de qualidade na formação de alunos. Normalmente esses cursos, eles têm um argumento, que é aquela nota final que tem que entrar, né, muito baixo. Por exemplo, as ciências sociais, a densidade do curso noturno é 1,60. Eu me pergunto, para aí, a cada 3 candidatos, 2 vão entrar? Não são nem 2 pessoas concorrendo por uma vaga. Para mim, tem muitos cursos, cara, que me parece que a pessoa está fazendo só para justificar para o pai que está estudando. O custo de cada universitário brasileiro é de quase $15 mil por ano. Isso significa que mesmo estando nos últimos lugares de todos os rankings que medem a qualidade da graduação e da pesquisa científica, continuamos investindo no 16º universitário mais caro do mundo. Gastamos mais do que países com resultados expressivamente melhores, como Itália, Portugal, Espanha, Israel e muitos outros. A própria CDE recomenda que o Brasil gaste menos com o ensino universitário. Em 2018, a instituição divulgou uma pesquisa intitulada Economic Survey Brasil. Na página 30, o relatório alertava que o país gastava um percentual do PIB maior do que a média da OCDE e não obtinha resultados, que era importante parar de incentivar investimento nas universidades e focar na educação de base, como creches, ensino fundamental e médio, que estavam desatendidas. O relatório também alertou que a educação universitária estatal tende a beneficiar estudantes de classe média que estudam em escolas privadas e têm a melhor performance no vestibular. A pergunta que fica é, por que sonegamos todas essas informações? O que foi que aconteceu? Você tem essas duas vertentes de política educacional. A de acesso, que é para gastar, e a de qualidade, que é para trabalhar. Né? Mas percebeu-se que dar mais diploma tinha ali um benefício político importante. Né? Alta população jovem no país, muitos eleitores, muita gente, as famílias dessas pessoas, primeira geração. Então, o apelo político de você mandar as pessoas para a universidade é brutal. A gente viu no que deu. Então, quando você fala mais matrícula, você tem gasto com infraestrutura, inauguração de escola, aumento de matrícula, etc. Gasto com contratação. Então, os professores gostam dos sindicatos mais ainda. Né? Gasto com material, editoras, etc. Então, você gasta mais e todo mundo fica feliz. Então, abrir escola é algo altamente populista, né? Você pode abrir escola, dizer que está atendendo o direito à educação e não ensinar nada. E essa é a história do século XX no Brasil, do final do século XX, né? Depois da Segunda Guerra, quando a gente teve os movimentos pedindo por mais educação, o que o governo brasileiro, no seu conjunto, em todos os seus arranjos, deu para o brasileiro foi matrícula. Você abre um monte de campos, dá emprego vitalício com segurança para não sei quantos mil professores, né? Sem nenhuma cobrança de qualidade. E tem, por outro lado, um apelo que chega a ser pecuniário, porque quanto mais professor trabalhando em universidade federal, mais contribuição sindical você tem, mais contribuição para o partido você tem. A opção, obviamente, de um governo que tem como uma das principais bases políticas o sindicato docente, nunca vai optar pela política de qualidade. Isso é um dado. Para universalizar o acesso à universidade, o governo criou o FIES, um programa que fornecia financiamento de até 70% do valor de cursos superiores, desde que houvesse um fiador para garantir o pagamento. Durante o governo Lula, o plano foi ampliado e flexibilizado. Em 2010, o FIES já cobria 100% do valor do curso e não pedia mais garantias. O novo fiador seria um fundo do próprio governo, que emprestava o dinheiro e também era o garantidor de crédito. Ou seja, o que nós fizemos? O governo passa a ser fiador.
O Banco do Brasil empresta os recursos e o governo passa a ser o fiador, e por isso que o FIES passou um programa de sucesso internacional que eu acho que não tem nenhum país do mundo com o sistema de financiamento e com o sistema de garantia que o Brasil oferece hoje aos estudantes. Entre 2010 e 2013, o número de inscritos no programa aumentou 448%, e o custo do FIES saiu de 1 bilhão para quase 14 bilhões de reais. Mas o volume de matrículas na rede privada só aumentou 13%. Por quê? A pergunta deu origem ao escândalo conhecido como a farra do FIES, que constatou que as próprias faculdades estavam estimulando alunos já matriculados a fazerem o financiamento, parando de pagar a mensalidade e transferindo a dívida para o governo. Para o aluno, era financeiramente vantajoso. Para a faculdade, eliminava o risco de inadimplência. Para o governo, aumentava sua popularidade. O sistema estava montado. O PT também destinou mais de 3 bilhões de reais para o ProUni, onde não era necessário devolver o dinheiro, e 13 bilhões para o Ciências Sem Fronteiras, que financiava estudantes viajando ao redor do mundo. As grandes empresas educacionais cresceram exponencialmente durante o período. O Grupo Croton, que atingiu o cargo de maior empresa de ensino superior do mundo, saltou a sua receita líquida de 734 milhões para 5 bilhões de reais. Dos 3 milhões de estudantes que participaram do FIES, 2,8 milhões ainda estão em débito com o governo federal. Os juros cobrados também foram subestimados, pois contavam com 10% de inadimplência, quando o calote foi de mais de 50%, gerando um rombo de 77 bilhões de reais, segundo o relatório do próprio Ministério da Fazenda. A dívida depois que essas pessoas ficaram, né, a frustração de continuar sendo balconista, apesar de ter um diploma de direito, etc e tal, a gente está vendo agora o que também, né? O custo está vindo agora e a resposta também está vindo agora, né? E o FIES, a partir de um certo momento, virou uma máquina de transferência de dinheiro público para o privado, né? Quantos grupos financeiros fizeram a festa no Brasil, né? Com essa criação, com um mercado que abriu de repente, com a maquininha garantindo o pagamento. Como essa conta é paga? Os estados e municípios entregam 20% do que recebem em impostos para um fundo que rege o dinheiro destinado à educação básica, chamado Fundeb. O governo federal adiciona 10% de todo o valor arrecadado pelo fundo. Esse dinheiro é redistribuído pelo país de acordo com o número de alunos de cada região. Mas na hora de distribuir esse dinheiro, a tarefa fica com outro fundo, chamado FNDE. Nesses dois órgãos se concentram grande parte do orçamento da educação brasileira. Há um estudo do TCU, do Tribunal de Contas da União, que avalia o impacto dos riscos das instituições federais no Brasil, avaliando como baixo risco, médio risco, alto e altíssimo risco. O MEC, suas autarquias, instituições e órgãos associados, nenhuma delas está considerada como de baixo risco, todas como de alto ou altíssimo risco. Especialmente a FNDE, que é uma espécie de banco do MEC que distribui os recursos da União para estados e municípios. E a partir do momento que esse recurso sai da União, ele se pulveriza, e esse é um dos núcleos da corrupção no Brasil, é quando ele sai do FNDE e vai para as dezenas, centenas, milhares de municípios brasileiros, né? Os indícios que a gente descobriu, se realmente aquelas investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial para fazer cair a República. É um caso que iniciou na Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma CPI que foi iniciada lá. Há relatórios vastíssimos sobre essa questão. Eles constataram que cerca de 1/3 dos diplomas expedidos por universidades particulares no Brasil contém irregularidades, chegando a ponto de até ter falsidade documental mesmo. Há alguns relatos de pessoas que estudaram durante 6 meses, 1 ano e saíram formadas como pedagogos. Olha a gravidade disso. Estão formando outras pessoas que também não terão a mesma aptidão para formar outras pessoas. Então a gente está tratando aí de uma geração inteira de pessoas ineptas para exercer a profissão para a qual eles se propõem, né? Então é um número muito grande, são mais de 500 mil diplomas expedidos nessa condição. Há um outro caso também muito emblemático e também de conhecimento público notório, que é relativo ao Pronatec. O Sistema S recebia algumas vagas para fornecer esses cursos técnicos, e essas vagas não eram necessariamente providas. Ou seja, havia um acerto no final de cada ano. O Sistema S falou: MEC, eu preciso de 100 vagas. O MEC fornecia 100 vagas e cada vaga dessa tem um valor. Só que no meio do acerto, digamos assim, o Sistema S fala: precisamos de mais 20, 30 vagas.
e também cobrando desses valores. Com as apurações, identificamos que havia ali vagas duplicadas, que havia uma série de questões ali, pessoas com CPF inexistente também, em tese, provendo essas vagas, e cada uma delas, como eu falei, gerando valores astronômicos, né? No final do ano de 2018, o Sistema S exigiu do MEC o pagamento de 60 milhões sobressalentes em relação ao valor que havia sido acordado, né? Então, para ter ideia, o Pronatec começou em 2011, mais ou menos. Então, de 2011 a 2018, a gente buscar todos esses valores é uma quantia bem alta. Cada enxadada que você dá, você acha um cadáver aqui. Tem muita coisa errada que foi feita. Toda vez que a gente pega uma, a gente encaminha para o Ministério Público e a Polícia Federal. Documenta e mostra. Tem trabalho para os próximos 40 anos aqui. A quantidade de coisa errada que a gente vê aqui é colossal. O dinheiro de pesquisa universitária passa por 2 órgãos públicos, a CAPES e o CNPq. O CNPq é ligado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia e financia pesquisas tecnológicas relacionadas à inovação. A CAPES é ligada ao MEC e fica responsável por todos os outros mestrados e doutorados. Ela autoriza o fornecimento de cursos de pós-graduação por parte das instituições, avalia a nota desses cursos, estabelece o valor destinado a mestrados e doutorados e descredencia aqueles que não atendem os seus critérios. O órgão distribui as bolsas de pesquisa às instituições de ensino superior de acordo com as notas atribuídas pela própria CAPES. As universidades repassam as bolsas aos alunos por meio do processo seletivo. O aluno tem que ser aprovado no programa e algum professor precisa aceitar ser o seu orientador. O percentual de mestres e doutores que compõem o corpo docente do ensino superior brasileiro ultrapassa os 80%. Então a pós-graduação brasileira, que ninguém está preocupado, que acha, isso é coisa de gente rica, pós-graduação, gente que tá com tempo sobrando, mas não é não. A pós-graduação brasileira ela está relacionada a pelo menos 50% da economia brasileira passou direta ou indiretamente pela pós-graduação. Porque o agrônomo passou pela pós-graduação, não ele, mas o professor dele fez pós-graduação, né? O engenheiro teve um professor que fez pós-graduação, todo mundo que teve algum contato com a universidade está ligado direto ou indiretamente à pós-graduação. E quem controla a pós-graduação? A CAPES. Que se eu sair na rua perguntando para as pessoas que é CAPES, que é CAPES, de 100 pessoas, eu duvido que 5 saibam que é CAPES. Esses professores chamam os bolsistas que têm uma visão ideológica iguais às deles. Então, quando eles passam por um processo constante, acadêmico, de passar novas etapas, uma pós-graduação, mestrado e doutorado, só vai retroalimentando essa mesma cadeia de informação. Pessoas que têm essa mesma narrativa, essa mesma visão de mundo. E aí eles se tornam professores daqueles mesmos alunos que estão chegando lá embaixo. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando. Tudo aquilo que um político enxerga como algo que a massa precise seguir, obedecer, a massa vai seguir, obedecer, porque ela troca a sua autoridade ultrapassada, reacionária, como por exemplo a sua família, a sua religião, assim por diante, e entrega de mão beijada a um professor. Não vai nem conseguir ser um arquiteto ou qualquer coisa do tipo, não vai conseguir ter uma profissão que eram consideradas profissões liberais, você aprendia em oficinas, porque você vai ter uma documentação nacionalizada, uma burocracia centralizada regulando esta profissão. Então tudo se torna político, toda a sua ideia de verdade se torna política, toda a produção intelectual ela é regida por burocratas e políticos. Porque o sujeito sendo aprovado no mestrado e doutorado, ele entra no corpo docente. É a porta de ingresso para a geração seguinte. Então, quem domina, vamos dizer, a aprovação de mestres e doutores hoje, domina o corpo docente dos próximos 30 anos e, portanto, o estado cultural inteiro do país. Não é isso? Então, eu desafio me mostrar teses universitárias anticomunistas, né, aprovadas em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 ou 60 anos. E digo categoricamente, não existem. Então isso foi totalmente excluído. Isso o anticomunismo é proibido. Portanto, se você é anticomunista, você já está excluído, né, dos bem-pensantes. Tem aqui os bem-pensantes que representam a alta cultura, o pensamento normal, equilibrado, né, e o ideológico.
O que a gente fala hoje como uma grande autoridade intelectual é a produção do diploma, a era dos diplomados, dos universitários. Quer dizer, você pode ter a melhor ideia do mundo. Se o seu professor discorda da sua ideia, a sua ideia não existe. Ela não merece ser sequer citada. Tudo que existe de fato é o que a universidade diz que existe. Todo o resto está excluído. Veja, é a famosa cena do Policarpo Quaresma, né? E tem duas velhinhas passando na rua, elas passam na frente da casa do Major Quaresma, eles vêm pela janela e vê um montão de livros, né? Elas perguntam assim, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Isso é o resumo do Brasil. O conhecimento não interessa, mas o título interessa, a honraria interessa, as homenagens interessam, a verba pública interessa. Você tem ali uma dominância de certos tipos de textos que acabam acarretando um certo tipo de visão do mundo, muito restrito. E a gente ainda tem a contribuição espetacular do Paulo Freire, que diz claramente que a sala de aula é um lugar para você exercer seus pleitos políticos, né? A sala de aula é para libertar as pessoas, sim, mas é libertar através do conhecimento. Essa, pelo menos, é a minha visão. O conhecimento liberta, né? E não a panfletagem. Então, tudo isso forma um caldo que é escondido, digamos assim, por uma ideologia ou escondido por uma narrativa, mas que tem algo acidental, que é você ganhar um diploma sem trabalhar muito, e algo intencional, que é, bom, vamos utilizar esse monte de gente aqui para fazer avançar uma certa visão de mundo. Quando houve aquele surto de invasões de escolas no Brasil, centenas de escolas foram ocupadas por adolescentes que subitamente resolveram entrar para dentro do colégio, passar um ferrolho na porta e dizer, aqui é propriedade nossa, a escola é nossa. Quando algum fotógrafo conseguia bater uma foto lá de dentro, normalmente tinha alguém mais idoso sentado conversando com os alunos. Sempre tinha um professor lá dentro fazendo a cabeça, organizando sua militância. O que é isso? Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha inclinação para questões políticas ali no início do ensino médio, lá 15 anos, e rapidamente professores e militantes me cooptaram. E eu, sem uma base intelectual prévia para resistir àquilo, eu fui pelo caminho errado. Um infográfico que saiu publicado na revista Veja, eles fizeram uma reportagem especial sobre o tema da doutrinação e publicaram esse infográfico com os resultados de uma pesquisa feita pelo Instituto Census. Perguntaram aos professores de educação básica se, na opinião deles, o seu discurso em sala de aula era um discurso politicamente engajado. E 78% dos professores que responderam a essa pergunta disseram que sim, que o seu discurso em sala de aula é um discurso politicamente engajado. Aí perguntaram aos estudantes, apresentaram algumas figuras históricas aos estudantes e perguntaram a eles em que contexto positivo, negativo ou neutro aqueles personagens eram apresentados em sala de aula, né? Os personagens, o primeiro que chamava a atenção, na época, 2007, era Che Guevara. E os alunos, 84% dos alunos, se eu não me engano, disse que Che Guevara aparecia em contextos favoráveis, né? Com uma visão favorável. E a gente sabe que isso é real, né? Quem passou pela escola, né, sabe muito bem que o garoto propaganda do comunismo era objeto de uma apresentação extremamente favorável, né? Não são todos os professores, mas uma boa parte deles se comporta dessa maneira. A Secretaria de Educação tem a responsabilidade de coordenar e avaliar o conteúdo dos livros que são oferecidos pelo governo para todas as escolas públicas do Brasil. O Programa Nacional do Livro Didático, conhecido como PNLD. Então o que acontece? Quer dizer, nessas últimas décadas, o maior comprador de livros do mercado editorial, quem foi? Foi o governo. Quer dizer, o governo, então, com as compras fenomenais que ele faz todos os anos,
para distribuir os livros paradidáticos nas escolas. Quer dizer, ele se tornou a principal fonte de renda para muitas editoras. Agora, tudo tem um preço, né? Quer dizer, para o livro ser escolhido pelo governo, as editoras sugerem de maneira muito persuasiva aos escritores que eles escrevam dentro daquela pauta que é estabelecida pelo MEC. Claro que o MEC oferece uma pauta. Ele diz assim, olha, o livro para ser comprado precisa seguir este critério, e são critérios ideológicos. Nem sempre os professores têm aquele cuidado de fazer uma seleção lendo realmente a obra, né? O que, na verdade, para onde ele vai? Ele vai lá para a metodologia. Então vamos selecionar uma coleção que traga sobre construtivismo. E aí o professor vai lá na metodologia, dá uma olhadinha e tal, mas ele não lê o livro, ele não vê a obra toda. E aí ele seleciona e ele vem impregnado de ideologias, não só ideologia de gênero, ideologia política tem demais, né? A escola adotou aquele livro paradidático, as crianças estão lendo e de repente uma mãe se dá conta de que na obra existe a descrição de um estupro. É um garoto, a história de um garoto, né? Onde o nome é O Cobrador, o texto, né? É um garoto de baixa renda, né? E que ele se sente agredido pela classe média e alta. Então ele sai para cobrar a dívida social, né, contra a vida dele. Então ele sai e ele entra num condomínio, e no condomínio ele consegue entrar, subir até um determinado andar, e a moça diarista abre a porta, né? Ele entra, não faz nada com a diarista, porque se trata de alguém que é da classe dele, e ele diz que vai cobrar isso da dona da casa. Então ele estupra a dona da casa, e o livro traz toda a descrição, inclusive dele ejaculando na cara dela. Isso é terrível. Você imagine o que é um pai abrir um livro infanto-juvenil para crianças de 12 anos, de 10 anos, com essa descrição. E isso, eu estou dizendo, aconteceu de verdade, foi adotado pela escola e os pais descobriram e fizeram tirar da lista do livro, de livros das crianças. Então, o programa do livro didático, ele vem mesmo, nesses últimos anos, ele se transformou numa armadilha, numa grande armadilha. A gente vai gradualmente trocar todos os livros pelos mais graves e dentro do que os contratos. Os contratos para os livros didáticos, eles foram feitos para vários anos. Eles já vêm lá na capa, 18, 19, 20, 21. Essa foi uma herança do PT, os livros didáticos já estão na escola. Tem uma atividade que ela é cobrada em quase todos os livros de ciências do Programa Nacional de Livro Didático, quando sugere que a criança deite numa folha de papel, madeira, por exemplo, faça o contorno do seu corpo. Quem tem que fazer o contorno é uma criança do sexo oposto, que é para poder fazer o contorno do corpo, inclusive bem pertinho, para perder aquele constrangimento de tocar no corpo do outro, para ter mais intimidade com o corpo do outro. E nessa atividade, depois que a criança faz esse desenho, ela é estimulada pelo professor, na atividade, a colorir e a fazer colagens nas partes íntimas. E a criança tem que escrever os apelidos das partes íntimas. Em outras palavras, alfabetizar a criança a partir do nome das partes íntimas. Então a criança começa a se sexualizar. São várias as obras que são indicadas no encarte do professor dos livros do Programa Nacional de Livro Didático, onde, por exemplo, existem livros que sugerem que a criança pegue um espelhinho e olhe as suas partes íntimas e descubra quais as partes que lhe dão mais prazer. Então é uma coisa assim que a gente é explícito, não há o que esconder. Quer dizer, a minha grande desconfiança com relação a professores que se põem a falar de sexualidade com as crianças é, afinal de contas, por que eles gostam de fazer isso? Sim, é claro que você deve ensinar que as pessoas são iguais perante a lei, é claro que você deve ensinar aparelhos reprodutivos, é claro que você tem que ensinar riscos de doença. Agora, toda essa discussão enorme sobre identidades sexuais, eu sempre me pergunto, afinal de contas, por que alguém resolve ficar falando disso com criança? Encontraremos dinâmicas como, por exemplo, a chamada massinha, que é aplicada para crianças
e que tem como grande objetivo uma dinâmica escolar em que os alunos, com massas de modelar, eles irão formar os órgãos reprodutores de homens e mulheres. Este grupo e precisamente este trabalho, Sexo e Aprende na Escola, ele é dedicado a Paulo Freire. E ele foi orientado por Paulo Freire. Infelizmente, histórias como essas não são exceção nos livros didáticos brasileiros. Um dos casos mais emblemáticos é o da coleção Nova História Crítica, escrita por Mário Schmidt. Distribuída aos alunos das escolas públicas e aderidos por muitas escolas privadas durante quase uma década. Da 5ª à 8ª série, a obra com explícita propaganda ideológica foi utilizada como principal livro didático. Logo na página 14 da 5ª série, o livro compara senhores de escravos com a atuação da polícia. A provocação retorna várias vezes ao longo do livro, afirmando que os manifestantes de esquerda são reprimidos e que os policiais aplicam a regra do olho por olho e dente por dente. O caso não é isolado. Textos elogiando o MST, conteúdos enaltecendo Mao Tse-tung, tabelas em defesa do socialismo e constante propaganda revolucionária duram até as últimas páginas da 8ª série. Ao final de cada capítulo é apresentado o quadro Reflexões Críticas, propondo que os professores façam debate sobre esses temas na sala de aula. Você não tem nem a história tradicional espelhada, você só tem a visão crítica, ela já vem deturpada e sempre vista sob um viés revolucionário e de esquerda. Em 2008, a coleção foi reprovada pelo MEC e retirada de circulação. Não apenas por conta do seu conteúdo, mas também por uma nova lei que passou a obrigar os autores de livros didáticos a terem curso superior completo. E Mário não conseguiu provar que era formado em História. Schmidt nunca deu entrevistas e poucas são as informações encontradas sobre ele na internet. Não há nem mesmo fotos ou redes sociais. Até 2016, uma das poucas informações possíveis de encontrar ao pesquisar seu nome era uma filiação ao PT disponível no site FiliaWeb. Tendo somente o governo brasileiro como comprador, o autor vendeu cerca de 10 milhões de cópias no Brasil. Eu tenho 35 anos de sala de aula. Passei da educação infantil até a pós-graduação, em todos os níveis. E a gente perceber a infância sendo ameaçada da forma como ela tem sido nas últimas décadas, principalmente durante esses governos do Partido dos Trabalhadores, né, deixa com que qualquer professor, né, que realmente deseje que a educação tenha qualidade, fique estarrecido. Mães que chegaram para mim com os olhos marejados dizendo: eu perdi minha filha. Aí, como assim, né? Eu perdi minha filha para o partido, para esses movimentos que estão acontecendo aí. Movimentos ligados a partidos políticos que estão transformados em grêmios estudantis e coisas assim. No âmbito universitário, existe uma perseguição ideológica feroz. Ao contrário de ser esse ambiente plural, democrático, que a esquerda diz, apregoa, isso não é verdade. E como a universidade nos últimos anos vem se afastando dos anseios da sociedade, muitos professores relatam casos de perseguições ideológicas. Quem ousa ser conservador, ou pelo menos não de esquerda, ele está fadado a ser massacrado no ambiente universitário, um assassinato de reputações, uma guerra declarada contra aqueles professores que ousam pensar de forma diferente. Esse assédio ele passa por algumas estruturas. Ele começa primeiro através do silêncio, através de um bom dia que você não recebe, mas depois esse assédio se dá de formas mais ativas. Eles fazem assédio moral, ameaçam, alijam do processo universitário. Por exemplo, se um professor quer uma bolsa, né, ou quer uma verba para pesquisa, eles boicotam, eles não deixam que esse pesquisador consiga tal verba. Ele é cortado, a verba é cortada, as horas, aulas são cortadas para aquele professor. Aí tem gente que perdeu praticamente 80% do seu salário, porque passou a dar menos horas aula. Jogam os alunos contra os professores, fazem representações administrativas ou jurídicas contra esses professores, perseguições jurídicas, perseguições no âmbito administrativo, até mesmo coação física, em alguns casos coação física mesmo. De não deixar o professor sair da sala, dizer que ele só saía dali
num corredor polonês, ou que ele ia apanhar quando saísse, fazendo exigências, né? Com a conivência da reitoria, em alguns casos. Em 2010, 37 reitores de universidades federais lançaram um manifesto chamado Educação, o Brasil no Rumo Certo. Todos eles assinavam que o período do governo Lula ficaria registrado na história como aquele em que mais se investiu em educação pública, e complementavam que o Brasil encontrou o rumo nos últimos anos, graças aos programas implementados pelo governo Lula, com a participação decisiva e direta de seus ministros, destacando o nome do ministro Fernando Haddad. Em 2018, durante as eleições presidenciais, 20 reitores e ex-diretores de universidades federais voltaram a publicar um manifesto apoiando o candidato Fernando Haddad para a presidência, citando programas como o FIES e o suposto avanço da ciência brasileira. Os rankings utilizados no manifesto para divulgar o aumento do resultado levavam em conta a quantidade de pesquisas publicadas pelas universidades, mas ignorava sua qualidade e seu impacto. Hoje a universidade brasileira, ela é um local plural, é um local onde todas as vozes podem se pronunciar e serem ouvidas, ou é um local que se tornou um palanque para um determinado partido político se pronunciar e reproduzir suas ideias. É importante nós nos lembrarmos de que a primeira vítima da doutrinação é o professor. Ele é que vai passar este legado para os seus alunos. E esse professor, muitas vezes, conscientemente ou não, está trabalhando para um determinado partido político, para uma determinada corrente política. O conceito que o PT tem de educação está alinhado com Paulo Freire. Não era à toa que ele estava afiliado ao partido, não era à toa que ele foi secretário de Educação em São Paulo. Não era à toa. Realmente o partido pensa assim. Isso que acontece nas universidades federais, essas cenas terríveis que vemos do estado em que estão as universidades federais, o que acontece, o que eles mostram, o que fazem, o que são os centros acadêmicos, né? A intolerância em relação a toda forma de divergência em sala de aula, que não é outra coisa senão reflexo daquilo que acontece na sala dos professores. E aí vem os relatos que se recolhem cada vez que se aborda esse assunto, corroborando uma realidade que é triste. É realmente a pátria educadora, deste tipo de educação, com este tipo de resultado, para produzir esse país que vemos. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Contamos com você. Por que isso acaba culminando em maus índices de alfabetização, de conhecimentos de ciências e de matemática? Porque a prioridade é a crítica. A prioridade é a luta política. Esse é um problema, é grave para algumas áreas, mas tem outras áreas que não é. Então a gente tem um problema da doutrinação por um lado e por outro o problema da má formação. Então tem cursos, por exemplo, em engenharia, que a gente tem o problema da má formação. Alunos que entram no curso de engenharia no primeiro ano não sabem regra de 3, né? Não conseguem fazer uma integral ao se formar. Como é que essa pessoa vai ser engenheiro? Então esse é um problema da má formação. A burrice brasileira é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Você pega um país que durante 50 anos não produz uma obra de literatura notável nenhuma. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu na Zâmbia, não aconteceu na Serra Leoa, não aconteceu na Alemanha nazista, não aconteceu na União Soviética, não aconteceu em lugar nenhum. Só no Brasil, porra. E esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é comunismo, esquerdismo, é esta degradação intelectual, espiritual, humana horrível. Em 2014, o Brasil parecia ter uma oportunidade de melhorar nossos índices educacionais. Ao menos, assim anunciava. E a partir deste ano de 2020, os alunos dos 26 estados e do Distrito Federal vão estudar pela Base Nacional Comum Curricular. É um documento que é referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares. Essa base curricular quer pensar a formação do estudante de maneira ampla, como aluno, cidadão e também futuro trabalhador.
De acordo com o documento, o Conselho Nacional de Educação vai guiar de uma maneira bem específica temas como orientação sexual e identidade de gênero. O documento serve de referência para todas as escolas do país, públicas e particulares. É a primeira vez que o Brasil tem uma base comum curricular. A base também terá impacto na formação de professores, na compra de livros didáticos e na elaboração de exames em larga escala. Isso tudo é a base para a construção de um currículo mais afinado de norte a sul do Brasil. A Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, foi o documento em que muitos depositaram essa esperança. Era a primeira vez que o Brasil teria um currículo obrigatório para todas as escolas. Essa prática não é novidade no mundo. Muitos dos países desenvolvidos a adotam como forma do governo padronizar e controlar a educação básica. Em países como Inglaterra, Finlândia, Portugal e Coreia do Sul, o currículo nacional obrigatório estabelece um mínimo que cada escola deve lecionar, permitindo a personalização da maior parte do currículo. Grande parte desses currículos entendem que o básico é a alfabetização, as ciências exatas e os objetivos de aprendizagem. Em alguns outros países, como nos Estados Unidos, a ideia de um currículo unificado gerou intensos debates. A tradição americana de forte liberdade federativa fez com que alguns dos estados não aderissem ao currículo. O currículo obrigatório parece ser uma balança em que os governos escolhem um dos lados: mais liberdade das escolas e menor controle da qualidade, e menos liberdade das escolas e maior controle da qualidade. No Brasil, não foi necessário fazer essa escolha. Abrimos mão da liberdade sem perseguirmos a qualidade. O documento aprovado não seguiu as boas práticas de currículo comum dos países desenvolvidos. Tem duas coisas, né? Uma é uma ignorância mesmo, né? Fazer o currículo é uma das coisas, um currículo bem feito, é das coisas mais difíceis que tem, porque você tem que conhecer muito bem a disciplina e organizar a estrutura, como você descreve o desenrolar daquela disciplina para um professor, para ajudar ele no planejamento, de uma maneira muito detalhada. Quando você olha um documento de um país desenvolvido, e esse exemplo, eu volto ao exemplo de ler com fluência de 60 palavras por minuto no primeiro ano, você olha em volta e fala, olha, acabou. Então, fulano, que está há 40 edições vendendo o livro, que nunca vai chegar nesse padrão, vai deixar de vender, né? Então, você tem a pessoa, todo mundo que estava trabalhando lá na base, olhando, bom, o custo para você implementar uma base realmente de qualidade, significa que os meus amigos, todos aqui que estão aqui me ajudando a escrever essa base, vão perder espaço. Aí não vale a pena. Então, junta a fome com a vontade de comer. Dá um trabalho desgraçado para você fazer a base, né? E vai ter um grupinho extremamente poderoso que vai sair prejudicado. Qual é a chance disso acontecer? Nenhuma. Foi o que aconteceu. Ao contrário de currículos que estabelecem metas e conteúdos básicos para o essencial, a BNCC usou 600 páginas para descrever todas as disciplinas, em todos os anos. O documento descreve várias vezes o tipo de aluno que gostaria de formar, transformando o documento em um gabarito de visão de mundo e reduzindo significativamente a margem de liberdade da escola. Você veja, o grande educador americano John Taylor Gatto, ele descobriu o óbvio. Ele diz, você só ensina para o sujeito o que ele quer aprender. Se ele não quer aprender, ele não vai aprender. Então, você tem que pegar as pessoas e dar a elas a oportunidade da educação, não a obrigatoriedade da educação. Então, o que eles chamam de democratização da educação é uma imposição tirânica. Quer dizer, você está amarrando a mão do cara e dizendo que é um direito dele. É aquela ideia do governo centralizador, onde você vai planejar todos os passos do cidadão. Por que é que não se atém a coisas que são mínimas, mas essenciais? Por que é que tem que haver uma ementa colocada para cada uma daquelas coisas que serão ensinadas? E o que é que resguarda uma instituição particular ou instituição que tem um viés cristão de ensino, de que nessas coisas que são demandadas que você ensine, existam coisas que são contra os princípios que você abraça? Então é o Estado avançando aí os limites. Em um dos sites da BNCC,
podemos explorar a matriz do currículo que será implementada em todas as escolas do país. Dentro de cada etapa de ensino, temos a disciplina e a série. Em cada disciplina há os temas, os objetivos de conhecimento, as habilidades que serão trabalhadas e, por fim, o que o aluno deve aprender. No primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Ética e Cultura, encontramos a ideologia de gênero e sua agenda. Dentro da área na prática, a escola deve fazer os alunos terem contato com indivíduos que escapam à lógica cisgênero. Ainda nessa disciplina, o aluno entrará em contato com novas formas de parentalidade contemporânea. Outra questão trabalhada na disciplina de Ética e Cultura do primeiro ano do ensino médio é o conhecimento e funcionamento do tráfico de drogas. Na disciplina de Geografia, temos a xenofobia, o racismo e o fascismo agrupados no mesmo objeto de conhecimento. Assim como nos livros pedagógicos de Mário Schmidt, a atuação da polícia militar e o genocídio negro aparecem lado a lado. Em Sociologia, encontramos descritos como principais movimentos sociais do Brasil a organização Movimento Sem Terra e a Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Dentro do mesmo assunto, observamos algo inusitado. 2 tópicos falando sobre o papel dos movimentos sociais no processo de impeachment de Fernando Collor e Dilma Rousseff. O que está diferente entre os dois? A palavra impeachment, para o caso de Dilma, está entre aspas. O que os autores do currículo querem dizer com isso? Encontramos no documento conteúdos como os padrões de beleza em corpos gordos, padrões de gênero e heteronormatividade nas sociedades burguesas. Afinal, qual o objetivo desse currículo comum que será obrigatório para todas as escolas? Então, isso é a centralização, né, de uma visão de federação nossa que é totalmente desfigurada. Resultado, nós temos Base Nacional Curricular Comum, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Tudo no Brasil é único, é unificado, é centralizado, é federal, são leis próprias para aquele setor, mas com efeito e impacto nacional. Eu não sei se em Cuba tem um negócio assim. O Estado educando meu filho, não quero mais isso. Não quero doutrinas de Estado ou orientações de Estado, não quero... quero ele livre, quero ele um pensador livre. E o Estado falha tremendamente nessa entrega. Não é do interesse do Estado um pensador livre. O meu maior medo como pai não é que a minha filha aprenda que Che Guevara foi bom. Se ela aprender isso, ela vai chegar em casa, vai conversar comigo, eu vou dizer para ela que é mentira, eu vou mostrar para ela que é mentira. Eu não estou preocupado com isso. Agora eu estou preocupado que ela não tenha uma consciência individual, que ela não tenha um eu desenvolvido ao ponto de ouvir aquilo e duvidar, e vir falar comigo, e ir atrás, ou ir atrás por si só, ir atrás por ela mesma. O papel da escola é ensinar a ler, a escrever. Você ensina a escrever, ensina a fazer conta, ensina a química, ensina a física. Quando você vê uma criança de 2, 3, 4 anos fazendo algazarra na rua, se atirando no chão, você fala que criança mal educada. Quem educa é a família. Nos conteúdos que temos em comum com o currículo de países desenvolvidos, também não seguimos as boas práticas. Usamos metas pouco claras, não temos objetivos quantificáveis e os prazos são mal definidos para as metas educacionais. Tudo isso afastou o currículo brasileiro de casos bem-sucedidos como Finlândia, Coreia do Sul, Inglaterra e Portugal. Países que usam com sucesso o currículo comum para progredir nos índices internacionais, descrevendo suas metas e seguindo o modelo que abandonamos. E aí você lê os documentos de Portugal e encontra lá os indicadores de fluência para cada ano. Tá? As crianças têm de ler uma quantidade específica de palavras, palavras isoladas por minuto, pseudopalavras e textos. A má formação criou um problema cíclico. Os novos pedagogos não estão aptos para educarem os novos alunos. E os novos alunos não estão sendo habilitados para serem bons pedagogos. Nossos alunos não conseguem ler, compreender e muito menos interpretar um texto de 10 linhas. Na educação, tudo começa pelo ensino da leitura e da escrita. Então, como podemos discutir seriamente o que as crianças estão aprendendo se no Brasil cerca de 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, né, não têm conhecimento suficiente em leitura? Ou seja,
Nós estamos diante de um quadro em que os alunos não aprendem a ler. Então veja, primeiro você precisa, na educação, consolidar a aprendizagem da leitura. Primeiro, a criança aprende a ler para depois ler para aprender. O problema piora quando chegamos no método utilizado para alfabetizar as crianças. Um assunto que tem rara atenção da mídia e do debate público, mas exerce importância definitiva na vida de todos nós. Aprender a ler é um dos pilares da nossa sociedade. Embora o objetivo seja declarado como prioridade, e nesse caso, esquecemos de olhar para o como. O como pode ter consequências desastrosas. Pesquisas apontam que se uma criança não aprender a ler adequadamente até a primeira série, há 90% de chances de que ela continue a ser uma leitura pobre até a quarta série, e 75% de probabilidade de ter baixa escolaridade. Grande parte dos métodos de alfabetização usados no Brasil tem origem na filosofia construtivista, com influência da alfabetização ativista defendida por Paulo Freire. Métodos como palavração, sentenciação, método global e letramento defendem que a alfabetização deve priorizar o sentido e o contexto das frases e textos inteiros. Esses métodos lecionam diretamente através dos significados, interpretações e críticas, com a proposta de facilitar o aprendizado. Já os métodos mais tradicionais, como fônico e silábico, consideram que antes de capturar significados e contextos, o aluno deve aprender as menores unidades linguísticas, os grafemas, os fonemas e as sílabas. Qual é o consenso científico sobre o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita? É que nos sistemas de escrita alfabéticos, naqueles países cujo sistema de escrita é alfabético, a melhor forma de ensinar crianças, jovens e adultos a ler é por meio da explicitação das relações entre grafemas e fonemas, entre letras e sons. Porque isso é uma exigência do próprio sistema alfabético de escrita. O alvo do sistema alfabético são os fonemas. O nosso português é uma língua fonética, ela se pronuncia como se escreve, praticamente, poucas exceções. Enquanto que países que têm uma linguagem atroz, como a Finlândia, que as palavras parecem sopas de letrinhas, de consoantes, onde houve uma carência de vogais lá, e eles utilizam o método fônico com extremo sucesso. Esses países que têm se destacado no teste, eles começam a alfabetização bem cedo, exatamente porque se utilizam de uma metodologia diferente daquela que é aplicada aqui no Brasil. Então essa é uma área que precisa realmente ser revisitada para que a gente possa progredir na esfera educacional. Para resolver esse confronto, o governo americano organizou um grupo de notório saber para investigar as melhores práticas de alfabetização. O estudo demonstrou que a adoção do método fônico é altamente eficaz, com ampla vantagem para o aprendizado das crianças. A pesquisa foi utilizada de base para o programa de alfabetização dos Estados Unidos e inspirou outros currículos comuns ao redor do mundo. Se de um lado, estudos validam o método fônico, do outro, não podemos dizer a mesma coisa. Métodos como o global ou semiglobal, que buscavam associar palavras e frases inteiras com significados e contextos, são alvos de duras críticas. Esses métodos ganharam força com a ideia de educação progressista dos anos 70, quando defendiam que a escola oprimia crianças e precisávamos de um aprendizado desrepressor. Com o tempo, a ineficácia do método tornou-se comprovada e até mesmo desastrosa. O neurocientista francês Stanislav Dehaene, autor do livro Os Neurônios da Leitura, demonstrou que esse tipo de alfabetização ativava áreas do cérebro que não eram as responsáveis pela leitura. Não se tratava de alfabetização, mas de uma ilusão que as crianças sabiam ler por associarem palavras com imagens. A demonstração definitiva veio com a mensuração dos resultados. No final da vida escolar, crianças que aplicavam as práticas de aprender através do sentido das palavras obtinham péssimos resultados quando comparadas com alunos alfabetizados por métodos tradicionais. O efeito desse resultado fez com que a França proibisse o uso desses métodos para alfabetizar crianças. Mas a essência desses métodos e a filosofia construtivista ainda persistem com outro nome: letramento. O letramento é um componente da alfabetização nascido na Califórnia, de um movimento intitulado Whole Language. A proposta era adicionar nos métodos de alfabetização uma ideia muito parecida: aprender a ler do todo para a parte, com base em textos e não com consciência fonética, dando valor à função social da linguagem e à realidade do aluno.
Esse movimento virou lei pelo estado da Califórnia, que aplicou a metodologia em todas as escolas, levando a um desastre educacional. O estado que estava nos primeiros lugares dos Estados Unidos em leitura, em pouco tempo passou para os últimos lugares. O mesmo aconteceu em Israel, fazendo as universidades fecharem os centros de letramento. Se na Califórnia e em Israel o fracasso foi prontamente identificado e corrigido, no Brasil, décadas de estragos educacionais causados pelo construtivismo parecem não ter sido bastante para afastá-lo do nosso sistema educacional. Quando o Brasil começou a desenhar a Base Nacional Comum Curricular, dispensou não só grande parte dos estudos vigentes e seus cases, também dispensou o quórum de notório saber. A BNCC foi discutida entre pressões políticas, sindicatos, fundações e populismo. O resultado foi deixarmos o componente fônico em segundo plano e a prioridade ficou para o letramento, termo que aparece 51 vezes na BNCC e foi importado dos experimentos ideológicos fracassados por Magda Soares, que admite defendê-lo em conjunto com a visão de Paulo Freire. O motivo da vantagem dos métodos tradicionais é simples. Imagine que você é um programador. Você precisa programar um site. Se você tiver uma imagem clara na sua cabeça sobre como deve ser esse site, basta escrever na linguagem da programação e você irá chegar no site imaginado. Para que o site saia exatamente como pensou, precisa dominar os componentes da linguagem para manuseá-los e conseguir chegar no resultado imaginado. A mesma coisa acontece com a música, que também é uma linguagem. Se você quer expressar uma melodia e compô-la do zero, como fazer? Você precisa conhecer as notas musicais para colocá-las na ordem e no tempo correto e chegar no resultado desejado. As menores unidades de cada linguagem são a matéria-prima para construir a sua mensagem. Mas como fazer o site ou a música que você imaginou sem dominar a programação e as notas musicais? Você precisa copiar estruturas de outras músicas e outros sites que já estão prontos e provavelmente chegará em um resultado diferente de sua ideia, pois terá que adaptá-las às estruturas pré-prontas que você está copiando. A mesma coisa acontece com a alfabetização. Sem dominar os grafemas, os fonemas e as sílabas que compõem a linguagem, você não domina o idioma e não está livre para se expressar do zero. A sua capacidade ficaria comprometida. Em vez de usar os recursos disponíveis no seu idioma para costurar a melhor forma de expressar suas ideias, você precisa adequá-las a um conjunto limitado de significados e expressões que você aprendeu anteriormente. Este é o motivo da briga dos métodos tradicionais da alfabetização contra os métodos que ganham espaço no Brasil a partir de Paulo Freire. É aqui que entra a importância de ler os clássicos da literatura. Hoje em dia, apenas propor essa leitura pode gerar incômodo. A educação brasileira acostumou-se com a ideia de que essa é uma prática elitista e desnecessária. As principais correntes pedagógicas praticadas no Brasil defendem que o aluno deve se alfabetizar a partir de textos informativos, que contextualizam-no na sua condição de mundo. Quando olhamos nos testes internacionais, o resultado é diferente. No mesmo exame do PISA em que ficamos nos últimos lugares em leitura, o relatório demonstra que alunos que leem obras ficcionais têm um resultado 12 vezes superior do que os alunos que trabalham com textos informativos. Alunos que leem obras ficcionais várias vezes por semana também têm um desempenho 3 vezes maior do que aqueles que leem com menos frequência. Os testes deixam claro, textos ficcionais são mais importantes no aprendizado que textos informativos. A gente ouve muito essa expressão, temos que combater o eurocentrismo. O que quer dizer isso em termos práticos? É tirar do cânone os clássicos gregos, os clássicos da Idade Média, temos que democratizar o currículo. O que é democratizar o currículo? É facilitar o currículo, é baixar o nível do currículo. Uma coisa que eu vi muitas vezes ser repetido, aquela educação antiga e tradicional, ela é enganadora. Ela é má, ela é rígida, e ela é elitista e ela é dominante. Ela é das classes dominantes, para submeter as classes dominadas. E aí você vai a Portugal e encontra obras clássicas no primeiro ano do primeiro ciclo, no segundo ano, no terceiro ano, e assim por diante. Então uma criança em Portugal, numa escola pública, lê Ulisses, lê as fábulas de Esopo, lê ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles no segundo ano. Eles dizem que as crianças devem ler textos clássicos porque os textos ficcionais, as narrativas ficcionais, elas exigem muito mais da memória de trabalho do leitor. Porque ao ler um texto, uma narrativa ficcional, você precisa memorizar uma série de elementos para acompanhar aquela narração. Então, as características da personagem mudam de uma página para outra, de um capítulo para o outro, o cenário, enfim. Há mudanças contínuas, uma série de elementos que precisam ser
armazenados para que você acompanhe a história. E esses leitores vão ser bons compreendedores de textos, tá? Muito mais do que aqueles leitores especializados. Você não pode educar uma pessoa com base em textos científicos. Não é possível isso, porque texto científico, por definição, tem correspondência bionívoca entre signo, significado e referente. Você tem um vocabulário estabilizado, né? Os significados uniformes e permanentes. Ora, a linguagem corrente não é assim. Você tem a sutileza, você tem a mudança de significado conforme o contexto. E é nesse tipo de leitura que você tem que treinar. Se você aprendeu a ler lendo o livro científico, você vai ser analfabeto funcional para sempre. Você tá entendendo? A ciência, claro, a ciência é difícil de aprender, mas a linguagem científica ela é mais simples do que a linguagem corrente. Está entendendo? Porque é sempre correspondência bionívoca, é a linguagem uniforme, né? É unicensas, tudo tem um sentido só, um sentido estabilizado igual para todos. Você não pode aprender a ler com uma coisa dessa. Você está entendendo? Agora, se você vai ler Shakespeare ou Balzac, opa, a coisa não é assim. Cada linha, né, o sentido das palavras muda, adquire outra ressonância, você tem outro contexto. E é este treinamento da variedade de situações e variedade de intenções subjetivas, isto que é aprender a ler. Lembra que falamos lá atrás de imaginar um site ou uma música? Ali tem outro motivo para ler os clássicos. São as grandes referências da linguagem e a imaginação. A imaginação é como se fosse um projetor de filme dentro da sua cabeça. Quando você escuta uma história, lê um livro ou pensa em algo, ela projeta esses códigos tentando construir uma imagem nítida para quem pensa. Quanto mais nítida for a imagem, mais aprimorada é a competência de imaginar. Livros que apresentam o uso do idioma de forma sofisticada não só fazem uma musculação cerebral desse projetor, como estimulam a memória, as diferentes aplicações de expressões e palavras, apresentam as nuances do idioma, sofisticam a interpretação e ensinam um aluno a utilizá-lo da melhor forma. Os grandes clássicos são os grandes cases de cada idioma. É lá que a linguagem encontrou a menor distância entre a escrita e a experiência. Eles elevam a nossa imaginação, tornando-nos capazes de aprimorar nossos sonhos, nossas virtudes e nossas competências. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Adoro dizer isso. Mas é uma variação do Wittgenstein, que já dizia que os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. São os limites do meu mundo. O que é essa linguagem? É a capacidade de aprendizado. É o que eu sei e o que eu faço com o que eu sei. Essa é a beleza do conhecimento. Isso nos faz especial, isso nos faz ir adiante, isso nos faz perseguir a resolução dos problemas. Inteligência para a medicina é capacidade de resolver problemas. E aí eu tenho que chegar diante dos problemas e dizer, quem vai resolver isso? Sou eu. Chamar a autorresponsabilidade para mim, que está tão danificada nos dias de hoje. Todo mundo quer terceirizar a responsabilidade. Todo mundo passa a responsabilidade para o seu inconsciente, para o seu comportamento, para os seus genes, para as suas sinapses cerebrais. Agora tem que tomar um remedinho, que a culpa da minha sinapse não é minha. A culpa é tua. Se tudo isso pode ser considerado um ponto importante desde o início do aprendizado, mais na frente o problema se agrava. Deixa de ser apenas individual e começa a ser social. O analfabetismo funcional impacta grande parte dos brasileiros. Mas o que é analfabetismo funcional? Termo muito utilizado e pouco explicado. O idioma é composto por uma trindade. O signo, que é a palavra que remete a uma ideia, por exemplo, um lápis. O significado, que é a definição dessa palavra. E o referente, que é a coisa existente, o que ela se refere no mundo, o lápis concreto. O analfabeto funcional tem profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Primeira, ele pode conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas se vir o fenômeno real na sua frente, sente dificuldade de correlacioná-los. Por exemplo, uma pessoa que conheça a palavra inveja, mas quando alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas, ou talvez aplique mal as palavras, chamando de inveja fenômenos diferentes, que não correspondem com o seu significado, como medo, raiva e admiração. Esse sintoma impede a boa compreensão de textos e até mesmo a interpretação do que outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, converter os referentes, as experiências reais do mundo,
em signos e significantes, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita. Esse sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias e percepções da vítima dentro dela mesma. Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. E o problema mais grave: em função dessas duas deficiências, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem, nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste os outros utilizarem, mesmo que desconheça o referente. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria. Na incapacidade de ir do mundo real aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real, ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. A partir desse momento, ele está apto a acreditar no que diz e no que escuta, mesmo que não diga respeito a nada concreto. A substituição da realidade por signos vazios faz com que eles sejam preenchidos como crenças, fundindo-se a sua própria personalidade. E quando algo confronta qualquer coisa que ele diz ou pensa, sente que a sua estrutura de crenças está sendo atacada. O sujeito não entendeu o que ele está lendo. Quer dizer, ele, claro que sabe ler, em princípio, mas não tem a compreensão de texto equivalente ao nível da profissão que ele exerce. Você está entendendo? Quer dizer, chega, por exemplo, sei lá, a general, e ele tem a capacidade de leitura de um recruta. Uma sociedade de analfabetos funcionais constitui um grande risco. As pessoas copiam a opinião das outras sem tentar verificá-las na realidade. Emitem opiniões sobre muitos assuntos, passam a acreditar em praticamente tudo o que dizem, passam a sentir o que dizem e passam a querer agir de acordo com seus sentimentos, criando sonhos, projeções, ambições e militando de acordo com a carga emocional e a aprovação social dos seus discursos. Uma vez que as pessoas estão cada vez menos aptas a dizer alguma coisa sobre a realidade, elas estão mais indefesas para aderir ao primeiro movimento político que exige delas alguma ação que faça sentido, alguma ação que tenha um conteúdo emotivo, que dê algum sentido para a vida. Podemos pegar palavras presentes no debate público para dar exemplos. Instituições, democracia, fascismo. Muitas pessoas as usam sem saber o que são. Aqui essas palavras de fato se referem. Como se organizam no mundo concreto, qual o histórico e os agentes que as envolvem, e o que as diferenciam de fenômenos semelhantes, ou até mesmo, completamente diferentes. Muitas dessas pessoas nem sequer têm familiaridade com essas ideias, mas as articulam por mera imitação. Interpretam os discursos de acordo com a carga emocional que as palavras carregam, e persistem em menosprezar ao que elas estão amarradas. O principal recurso de aprendizado que resta para esses indivíduos é o de perceber nos seus pares qual o discurso mais aprovado e qual o mais rejeitado, e assim ir, por tentativa e erro, calibrando o seu signo sem qualquer referente, vivendo meramente por imitação e condenando a própria inteligência ao exílio. Se é pela aprovação social que ela expressa suas ideias, quanto mais participar do senso comum de determinado grupo, mais vai ser aprovado por uma maioria e mais vai buscar repeti-las. Quando chega este momento, a realidade foi posta em segundo plano e a culpa foi da má educação. Qual a surpresa de não a valorizarmos? Como uma sociedade que não se preocupa em buscar a verdade pode levá-la a sério? Se aceitamos que as coisas são vazias e não se referem a nada, por que perderíamos tempo investigando grandes ideias? Elas não são mais um poderoso aparato para enfrentarmos a vida. Em uma sociedade de analfabetos funcionais, foram reduzidas a um discurso vazio em que jamais poderíamos acreditar. Esse episódio que você acabou de assistir foi o último capítulo da trilogia Pátria Educadora. Esperamos que você tenha gostado. Lembrando, assista a versão completa e livre de propaganda com mais de 40 minutos de conteúdo extra. Basta se tornar um membro patriota da Brasil Paralelo. Para produzir a série que você está assistindo agora, foi necessário investir mais de R$2 milhões, o trabalho árduo de mais de 20 pessoas durante um ano. Você assistiu de graça porque queremos chegar no maior número de pessoas possível. E temos a confiança de que uma pessoa como você, que assistiu o conteúdo até o final, está consciente do assunto e pode investir em cultura. Nós contamos e precisamos de você. Clique no link da descrição desse vídeo e
conheça os planos da Brasil Paralelo. Torne-se membro a partir de R$10 e tenha acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Até breve.